Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e antes da prece inicial, convido a todos a acompanhar a leitura do livro Calma, por Francisco Cândido Xavier. Mau humor. Se o mau humor te envolve à maneira de sombra sufocante, procura examinar-lhe as origens, a fim de que possas liquidá-lo tão imediatamente quanto possível. Caso alguma dúvida te preocupe, não será com aspereza que conseguirás os recursos preciosos de modo a resgatá-la. Doença, quando aparece, solicita remédio e não intolerância para curar-se. Necessitando da cooperação de alguém para determinado empreendimento, a carranca não te angariar simpatia. Contratempos em família não se desfazem com frases vinagrosas. Se pretendes adquirir companheiros e colaboradores, a irritação é um antigo processo de perder amizades. Lembra-te de que ninguém consegue algo realizar sem os outros e de que os outros não são culpados por nossas indisposições e insucessos. Ninguém sabe até hoje onde termina o mau humor e começa a enfermidade. Não se sabe de ninguém até agora que o azedume tenha auxiliado. Se você deseja livrar-se dessa máscara destruidora, cultiva a paciência e aprende a sorrir. Calma, por Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Prece inicial, Rubem, por favor. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos o teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, criar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem as bons os dois aos outros conselhos. Afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade de praticar com amor e recolhimento necessário. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato. Assim seja. Amém. Obrigado, Rubem. A Roseli não está aqui, Rosângela. Escolhe, se puder escolher o livro. Vamos lá. Livro dos Espíritos, pergunta 367, página 200, influência do organismo.
Livro dos Espíritos. Influência do organismo. Pergunta 367. Unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? A matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário o é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. 368. Após sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? Resposta: o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Então, nós encarnados, né, de acordo com o nosso nível de evolução espiritual, nós não temos todas as faculdades, né, do nosso espírito. Letra A. Assim, o invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco o é a livre radiação da luz? Resposta: é como um vidro muito opaco, ou seja, o corpo ele impede a manifestação das nossas faculdades espirituais. Nota de Kardec. Pode-se comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito à de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado, ao qual tira a liberdade dos movimentos. Então, não só não temos as faculdades as faculdades podemos utilizar quando estamos encarnados, como também nós temos a nossa liberdade de movimentação restrita, porque nós sabemos que o espírito se movimenta com a velocidade do pensamento, então temos essa dificuldade encarnados. 369. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos, como a excelência de um trabalho está a da ferramenta própria à sua execução. 370. Da influência dos órgãos se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e das faculdades morais e intelectuais? Resposta: não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então, o nosso cérebro é um órgão que está a serviço da nossa mente, porque a mente existe fora do corpo. Letra A. Dever-se-á deduzir daí que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito? Resposta: o termo unicamente não exprime com toda a exatidão o que ocorre. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito que pode ser mais ou menos adiantado. Cumpre, porém, se leva em conta a influência da matéria, que mais ou menos lhe cerceia, lhe restringe o exercício das suas faculdades. Nota de Kardec. Encarnando, traz o espírito certas predisposições. E se admitir que a cada um corresponda no cérebro um órgão, o desenvolvimento destes órgãos será efeito e não causa. Se nos órgãos estivesse o princípio das faculdades, o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio e sem a responsabilidade dos seus atos. Forçoso, então, for admitir-se que os maiores gênios, os sábios, os poetas, os artistas, só o são porque o acaso lhes deu órgãos especiais, donde se seguiria que sem esses órgãos não teriam sido gênios? E que assim, o maior dos imbecis houvera podido ser um Newton, um Virgílio ou um Rafael, desde que de certos órgãos se achassem providos?
ainda mais absurda se mostra semelhante hipótese. Se aplicarmos as qualidades morais efetivamente segundo esse sistema, um Vicente de Paulo, se a natureza o dotara de tal ou tal órgão, teria podido ser um celerado, e o maior dos celerados não precisaria senão de um certo órgão para ser um Vicente de Paulo. Admita-se, ao contrário, que os órgãos especiais, dado que existam, são consequentes que se desenvolvem por efeito do exercício da faculdade, como os músculos por efeito do movimento, e a nenhuma conclusão irracional se chegará. Servimos-nos de uma comparação trivial à força de ser verdadeira. Por alguns sinais fisionômicos se reconhece que um homem tem o vício da embriaguez. Serão esses sinais que fazem dele um ébrio, ou será a ebriedade que nele imprime aqueles sinais? Pode-se dizer que os órgãos recebem o cunho das faculdades. Comentários? O que se depreende é que os dons atribuídos aí aos humanos mais avançados, superdotados em todas as áreas, né? Não vamos especificar, advém do preordenamento no processo reencarnatório. Isso aí para nós é inquestionável, não mesmo? E nós também sabemos, né, que, por exemplo, no caso das doenças, já houve um estudo a respeito, quando a mente está em oposição ao espírito, pelas atitudes do indivíduo, né, é que se manifestam as doenças. Né? Às vezes, a precocidade advém disso, né? O indivíduo poderia manifestar a doença aí com 60, 70 anos, mas devido às suas atitudes, à sua imoralidade, às suas ações perniciosas, essas doenças vão antecipar. Esse processo é inevitável. Então, o que nós temos que fazer é o que Jesus nos ensinou, né? Orar e vigiar, não, meus irmãos? Sem dúvida. Obrigado, Rubem. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Não, Fred. É interessante que, né, o Rubem falou das doenças, né, que nos aparecem, né, e da contraposição, né, da mente em relação a que o espírito precisa, né? Nós temos que lembrar que todos nós temos um planejamento reencarnatório, né? Que nós nos comprometemos a, a passar por situações, por provas, por expiações. E muito frequentemente, porque nós temos uma visão ampliada no plano espiritual, né? Nós sabemos que fomos, o que somos e o que precisamos para crescer, nós acabamos pedindo provas muito mais agravadas, né? Mais difíceis das que a gente acaba suportando. Aí a gente renasce, esquece aquilo que a gente prometeu fazer, né? E daí acha que as nossas provas estão duras demais, né? Então, por exemplo, no caso de médiums, né? Nós sabemos pela literatura espírita que os médiums eles chegam a fazer cursos, né? Antes de reencarnar, se comprometem. E aí, assim, uma pequena parte só consegue desempenhar essa missão, né? Então, chega aqui na Terra, começam as manifestações, começam a enxergar espíritos, começam as batidas na casa, né? Aí alguém fala para essa pessoa que ela tem que ir no centro espírita, a pessoa começa a ir. Alguns até fazem, né, o treinamento para médium, começam, mas aí percebem o quê? Que não basta ser só médium, né?
A questão da mediunidade, ela é mais uma ferramenta para que nós possamos alterar as nossas más tendências, né? Então, no caso da mediunidade, ela vem para espíritos ainda mais comprometidos, que necessitam desse trabalho redentor. E é claro, né, o livre-arbítrio é respeitado em todos, né? Mas, por exemplo, se eu sei que a minha ficha corrida, né, que os meus enganos aí do passado, das vidas pretéritas, são muitos, e é me dada a opção de trabalhar pelo bem, eu prefiro trabalhar no bem do que sofrer as consequências, as dores que eu provoquei no passado, né? E eu não lembro se foi Chico que contava essa história, né? De de um homem que reencarnou e ele foi muito bom nessa vida, né? E ele tinha programado para perder um braço devido aos seus problemas do passado. Porque essa questão das dores, ela está relacionada a não pagar uma conta para Deus, mas a se ressarcir diante da própria consciência. Porque os espíritos nos falam que quando nós desencarnamos, nós sofremos muito, porque nós passamos a ter na consciência, de uma forma muito mais grave, tudo aquilo que nós fazemos de errado. Então, quando eu prometo que eu vou passar por determinada prova, nesse caso, eu preciso perder um braço para ressarcir a minha consciência, para eu ficar quites com ela, para eu conseguir ir em frente, né? E aí nos relata que esse homem foi tão bom que a espiritualidade maior atenuou essa prova, né? Em vez de ele perder um braço, ele perdeu apenas um dedo, né? E eu tenho noção, pelos meus, pelo meu atual estágio, né, de evolução, pelos meus vícios morais, que eu agora reconheço, que há 200, 300 anos atrás eu fui muito pior, né? Então, eu espero que a moratória divina me encontre numa situação em que eu esteja servindo no bem, para que ou ela seja suspensa por mais um tempo, para que eu possa continuar trabalhando no bem, ou que ela venha de uma maneira atenuada. Comentários? Fred, essas questões que levam da existência, né, atual, ou de é claro que elas têm sempre referência aos nossos débitos pretéritos, né? E nós, dessa forma, contraímos muito remorso, né, durante a nossa existência. E tem um ensinamento de Chico Xavier que é uma alusão da seguinte forma: o espírito preso no remorso não consegue avançar enquanto não quitar com a própria consciência os seus débitos. Não encontrará o caminho que lhe permita livre acesso a novas conquistas. Sempre é nós temos que refletir sobre a reforma íntima, né? A reforma íntima é indispensável para tudo. Obrigado. Por nada, Rubem. Eu me lembro bem do primeiro filme do Piratas do Caribe, né? Em que os piratas tinham que sair pelo mundo pegando cada uma daquelas moedas, né, que eles haviam eles haviam roubado, né, que estavam espalhadas, né, fazendo a seguinte analogia, né, cada uma das dores que nós semeamos, né, seria como se fosse uma moeda dessa, e nós vamos ter que resgatar todas. Só que a providência divina é tão infinitamente justa
é tão infinitamente boa que nós podemos ir resgatando todas essas nossas dificuldades do passado de uma forma mais atenuada, né? E não se exige uma santidade que nós não alcançamos, mas o que se pede de nós é que nós nos esforcemos para dominar as nossas más condutas, né? Dia a dia. Comentários finais? Não, Fred, obrigada. Bom, vou passar então para a última parte do nosso evangelho, que é a parte das liberações. Vamos inicialmente agradecer por estarmos aqui, né? Uma segunda-feira de carnaval, propagando bem, primeiro para nós mesmos, porque nós somos os maiores beneficiados, cada uma dessas vezes que estamos juntos. É como se uma pequena ficha caísse, como se chegasse à nossa consciência mais mais um reforço para que nós façamos diferente, ou pelo menos que nós tentemos fazer isso, e vamos agradecer a Jesus porque Ele está entre nós, através da espiritualidade maior, que nos cerca a todos, que já esteve nas nossas casas, promoveu a limpeza dos nossos ambientes domésticos e está agora e trouxe aqueles irmãos que mais precisam dessas palavras, assim como nós mesmos, né? Então vamos fazer uma vibração inicialmente pelos desencarnados, né? Em dificuldades, principalmente aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, e você que nos ouve hoje possa pensar nas pessoas próximas a você, que você teve conhecimento dessa triste ação, e nós, do nosso lado, lembramos os nossos amigos, o Elias, o Alão, o Bruno, a Gabriele, a Verena, a Juliana, o Charles, o meu outro xará, o Fred e tantos outros. E vivemos ainda por aqueles irmãos encarnados, né? Principalmente os que hoje estão aí se perdendo nas festas, né? Não tenho nada contra a festa, não é isso, mas nós sabemos que o problema de hoje são os excessos, né? Que todos esses irmãos que estão em excessos possam ser amparados pela espiritualidade maior. E cada um de nós agora possa pensar nas pessoas que lhe vêm à mente neste momento. Que todos esses irmãos sejam amparados. Peçamos ainda por todos os nossos irmãos e irmãs que detêm o poder na Terra, que eles possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. E ainda por todos aqueles que fazem a caridade, que não são manchetes nos jornais, pelos centros espíritas, igrejas, templos, seitas, religiões de qualquer natureza que professem o bem e a caridade. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Ele nos prometeu, mas que começa nos esforços que cada um fazemos para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Prece final, por favor. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem
e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos ampare e ilumine sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Boa noite, uma boa semana para todo mundo. Amém.